Estou aqui com a minha cultura de kefir de água, que eu estava tentando reativar, e já vai completar aí 15 dias do início da tentativa da reativação. Eu tinha utilizado 2 grãozinhos e eles acabaram até se fragmentando. Em algum momento deu sinal de fermentação e agora não deu mais sinal de fermentação e nem multiplicação. Então eu vou coar aqui e mostrar que esses grãos de kefir, essa cultura de kefir, ela morreu. Então, o que eu penso? Que aquele sinal de fermentação pode ter sido das leveduras, que normalmente elas são mais ativas, mas o micro-organismo ou os micro-organismos que produziam o hexapolissacarídeo não, em momento algum, produziram mais o hexapolissacarídeo que forma os grãos, então não teve multiplicação, e eles chegaram a se fragmentar, mostrando a questão da fragilidade do próprio grão, que não teve ali a manutenção dos micro-organismos, e esse sinal de fermentação provavelmente foi fermentação de um ou de um grupinho específico de micro-organismos, e a cultura deixou ali a relação simbiótica, ou seja, a simbiose foi quebrada, e eu creio que os outros micro-organismos possam ter morrido, até mesmo as leveduras, já que não teve mais sinal de fermentação. Eu tentei trocar o açúcar e tentei aumentar a quantidade de açúcar para ver se dava algum sinal, mas não houve sinal nenhum. Então, o meu kefir de água, esses grãozinhos que eu havia separado, morreu. Por sorte, eu trouxe mais grãos e eu comecei a reativá-los em outro pote. Nesse pote também eu já tive sinal de fermentação, mas não tive multiplicação. Então o meu medo é que tenha ocorrido o mesmo com aqueles grãozinhos nesse aqui. Como aqui eu tenho mais grãos, hoje eu dobrei a quantidade de açúcar para ver se vai dar algum sinal de fermentação, e caso algum grãozinho boie, eu vou pegá-lo, separá-lo e começá-lo a cultivar ele separado para ver se vai multiplicar. Mas não estou muito esperançoso, já que ambos os grãos que começaram esses 2 potes passaram pela mesma viagem, no qual foram expostos a muito calor e também há bastante tempo já sem fermentar. Então eles já ficaram um dia, desde o preparo da mudança, eles já estavam sem fermentar e depois ainda passaram por muito calor durante a viagem, já que eu dirigi no sol, o carro tomou sol o dia todo. Então eu acho que eles não sobreviveram por questão da cultura já estar enfraquecida de não estar fermentando e ainda foi submetida a um calor extremo de viagem, de ficar armazenada no carro, e eu acabei não embalando num papel, então estava só no plástico. O papel, querendo ou não, ele acaba atuando como isolante, então ele isola um pouco a entrada do calor direto ou mesmo de luz, e eu havia apenas embalado no filme plástico e colocado dentro de um pote desse, então pode ter aí até maximizado o efeito do calor. Então eu vou coar esse aqui e mostrar os grãos mortos. Esse aqui ainda não tenho certeza se está morto, mas eu acho que a chance é grande. Então eu já estou pensando em comprar uma cultura nova. Caso eu compre, eu pretendo fazer um vídeo mostrando quando chegar, o preço que eu paguei, todo o processo de reativação. Cada dia é uma experiência e tudo é aprendizagem. Então vou coar esse aqui para mostrar os grãos mortos. Esse aqui eu vou deixar até amanhã e ver, caso amanhã em 24 horas eu tenha sinal de fermentação, eu separo um grãozinho. Tento separar algum grãozinho que boiou. Caso eu não tenha sinal de fermentação, eu vou mostrar também como tá e descartar e já procurar uma nova doação, ou mesmo comprar, adquirir aí uma nova muda do kefir, que eu acho que acaba sendo mais prático. Depender de doação é um pouco complicado, pois eu sei que o doador também tem aí seus imprevistos. Alguns doadores, algumas pessoas doam o kefir na boa vontade, mas não tem muito conhecimento sobre o cuidado, sobre higiene. Então pode ser complicado você pegar uma amostra que já está enfraquecida, que pode acontecer a mesma coisa que aqui. Às vezes a pessoa me doa, mas a amostra já não está tão saudável e eu acabo tendo problema na reativação, que eu acho que é o que mais acontece. Pessoas que recebem uma amostra que não está saudável e depois não conseguem desenvolver a cultura. Então, eu acho que isso é muito comum, então tomar cuidado com a questão da saúde e da cultura do kefir de água. Ela sempre tem que estar se multiplicando, é um indicativo de saúde. Um indicativo das relações simbióticas entre os micro-organismos, está funcionando tudo bem. Então esse aqui eu vou deixar fermentando e esse eu vou coar
para poder mostrar aí que esses grãos estão mortos. E a aparência não destoa muito não. Esse açúcar é um outro açúcar, não é mais aquele mais clarinho. Deixa eu ver se eu consigo focar aqui. Opa. Vou coar. Ok, focou. Então, ali estão os grãos. Vou agitar. E dá para ver que eles simplesmente se fragmentaram. Então, ainda estão consistentes, mas foram soltando ali uns pedacinhos. Então, eu vou tentar pegar esses grãozinhos. Ó, dá para ver que se juntar eles, vou juntar todos aqui no meio. Dá para ver que juntando não teve multiplicação nenhuma. Eu vou dar uma batidinha aqui para poder escorrer o líquido. E eles simplesmente se quebraram. Eram dois, quebrou em alguns pedacinhos, mas não houve multiplicação. Vou ver se eu consigo mostrar um pouco mais de perto na colher. Se o celular conseguir focar. Acho que não vai rolar muito. Mas tá aí. Esses grãos de kefir estão mortos. Deixa eu só ver se eu consigo tirar o zoom. Vou pegar com a mão. Nunca façam isso com a cultura de vocês, mas dá para ver que o grão morto ele fica um pouco mais opaco, mas a olho não dá para diferenciar muito bem. Então ele está um pouco opaco, parece que tem uma sujeirinha nele aqui, mas está consistente, só não multiplica e nem fermenta. Então esse aqui eu vou descartar e esperar que o outro dê algum resultado. Caso contrário, é o que eu disse, vou ter que adquirir uma nova cultura de kefir de água.